Fala aí, galerinha, beleza? Estão preparados para mais uma aulinha de biologia? Então vamos comigo, vamos estudar, vamos arrebentar que hoje, ó, a nossa aula promete. Bola para aula, pessoal. Bom, pessoal, hoje a gente vai aprofundar um pouquinho no conhecimento dos invertebrados no grupo dos artrópodes. Olha que grupo legal, o grupo dos artrópodes, pessoal, ele é composto ali por insetos, por aracnídeos, por crustáceos, por diplópodes e por quilópodes. Cada um com a sua característica específica e cada um cumprindo uma função biológica diferente. Todas essas funções biológicas, todas essas características anatômicas, fisiológicas, morfológicas, vamos ver comigo na tela? Então, bora estudar um pouquinho o grupo dos artrópodes, pessoal. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre os invertebrados 2, especificamente o grupo dos artrópodes. É o grupo que mais gera dúvidas nas pessoas e também é um dos grupos que é mais cobrado dentro do grupo dos invertebrados, pelas diversas relações que os artrópodes têm com os homens, transmissão de doenças e tudo mais. Por isso, se for para investir um tempo de estudo, invista no grupo dos artrópodes, pessoal. Esses valem a pena a gente aprender bem todas as suas características, certo? Bom, dentro do grupo dos artrópodes em si, nós temos ali uma infinidade de indivíduos pertencentes. A gente pode falar de insetos, a gente pode falar de aracnídeos, a gente pode falar de crustáceos, a gente pode falar dos quilópodes, a gente pode falar dos diplópodes, todos os indivíduos pertencentes ao grupo dos artrópodes. Fazendo uma analogia um pouquinho com a evolução desses indivíduos, esses são fósseis de artrópodes do grupo dos trilobitas, tá? Muito antigos e presentes no planeta Terra por muitos e muitos e muitos anos, tá? Antes da sua extinção. Hoje a gente tem indivíduos semelhantes, né, que são os límulos que habitam ainda a planeta Terra, e a gente pode até chamar esses límulos de fósseis vivos, porque eles têm a característica mais basal do grupo dos artrópodes. Esse exoesqueleto bem grosso, bem resistente, que permitiu que ele sobrevivesse dentro do planeta Terra durante milhões e milhões e milhões de anos até os dias de hoje. Tá? Dentro do grupo dos artrópodes, esse nome artrópoda vem da palavra artron, que significa articulado, e podes, ou podos, que quer dizer pé. Ou seja, são os seres dos pés articulados. Acreditem ou não, dentro do grupo dos invertebrados, esse é o primeiro grupo a ter articulações. E isso trouxe muitas vantagens evolutivas para esses indivíduos. No que diz respeito à locomoção, à habilidade, à facilidade e à velocidade que a mesma pode ser atingida. Tá? Esses indivíduos, dentro do grupo dos invertebrados, nós temos aí um total de seres que se aproximam a 1,6 milhão de espécies, tá? Que é 80% de tudo que a gente já conhece. Ou seja, quase todos os seres vivos da Terra, 80% que a gente conhece, é do grupo dos artrópodes. Então, eles têm uma representatividade muito grande. Os artrópodes são triblásticos, ou seja, tem ectoderme, mesoderme e endoderme, são celomados, apresentam um celoma e são protostômios, ou seja, o blastóporo primeiro forma a boca e depois forma o ânus. Bom, quais são as características que fizeram com que os artrópodes, dentro do grupo dos invertebrados, se tornassem o grupo mais espalhado pelo planeta Terra? O que eles têm de diferente dos outros que permitiu que eles ocupassem quase todos os ambientes do planeta? Bom, primeiro, corpos e membros segmentados, tá? A presença dessas articulações facilita o seu movimento. Primeira característica. Segundo, um exoesqueleto de quitina que evita muito a desidratação, o que faz que você encontre, por exemplo, um besouro no deserto, um escorpião no deserto, tá? Ele não vai se desidratar com facilidade por causa desse exoesqueleto de quitina, tá? Mecanismo de percepção do ambiente, como olhos que são multifacetados, tá? Olhos mais complexos, olhos compostos, presença de antenas para percepção do ambiente. Tudo isso facilitou a sua presença no ambiente do planeta Terra. Presença de ovos com casca. Esses ovos também não sofrem dessecação com facilidade. Eles não desidratam com facilidade. Por isso, a presença das cascas nos ovos é muito importante. Outra coisa, ciclo de vida curto e rápido. Quando você tem muitos ciclos de vidas e os mesmos são curtos e rápidos,
você acelera o desenvolvimento da espécie e o melhor, você evita que exista competição intraespecífica, tá? E competição interespecífica. Bom, pessoal, principalmente intraespecífica, tá? Que é competição dentro da própria espécie. Quando você tem várias fases de desenvolvimento, por exemplo, larva, pulpa e adulto, cada uma delas vai ocupar um nicho ecológico diferente, vai ter um conjunto de alimentos diferentes, que impede que dentro da mesma espécie esses indivíduos tenham competição. E é uma das coisas que trouxe evolução para os artrópodes e permitiu que os mesmos ocupassem diversos ambientes no planeta Terra. No caso dos insetos, ainda temos a existência da asa, que facilita o deslocamento dos insetos dentro do ambiente. Tudo bem? Então, essas são as características gerais que trazem os artrópodes a vantagem evolutiva perante os outros invertebrados. Olhando um pouquinho sobre a anatomia geral dos artrópodes, a gente pode entender essa anatomia a partir de uma divisão do corpo, o número das pernas, né, o número de pernas, no caso, pares de pernas, número de antenas, a presença ou ausência de quelíceras, a presença ou ausência de palpos e a presença ou ausência de asas. Então, aqui no caso dos insetos, os insetos eles vão ter o corpo dividido numa cabeça, num tórax e num abdômen, então são 3 segmentos. Número de pernas são 3 pares de pernas. Número de antena, 1 par de antenas. Não possui quelíceras, não possui palpos, mas apresenta asas. Aqui no aparato bucal, os insetos têm uma infinidade de diferentes peças bucais. Nós temos peças bucais picadoras, sugadoras, peças bucais para ajudar a lamber, para catar alimentos na superfície, peças bucais que ajudam a cortar, a perfurar. Então, são vários tipos, o que permite uma variedade na alimentação desses indivíduos. Os aracnídeos já têm o corpo dividido em cefalotórax e abdômen, que é uma fusão da cabeça com o tórax, por isso cefalotórax. Número de pernas são 4 pares de pernas, tá? São 100 antenas, apresentam um par de quelíceras e um par de palpos. As quelíceras estão relacionadas diretamente com a alimentação. No caso dos aracnídeos, por exemplo, as aranhas, essas quelíceras elas são usadas para injetar aí a peçonha, tá? Injetar o veneno, para facilitar no momento da sua alimentação e também na sua defesa. Os palpos, eles são pernas modificadas que auxiliam no processo reprodutivo, auxiliam na manipulação de alimentos, auxiliam no processo pré-copulatório, tá? Durante, por exemplo, a dança do acasalamento, né, que acontece entre os aracnídeos, algumas espécies encostam os palpos uns nos outros, tá? E a inexistência das asas. Crustáceos, corpo também dividido em cefalotórax e abdômen. Aqui cabe uma ressalva. Os crustáceos, por serem de maioria aquáticos, possuem um exoesqueleto mais grosso para resistir à pressão do ambiente aquático, tá? Se eu vou pegar uma lagosta, por exemplo, a lagosta tem um baita exoesqueleto bem mais grosso quando comparado com todos os outros grupos de artrópodes. Número de pernas é no mínimo 5 pares de pernas, mas esse número é variado. Quando você pega lá um camarão, uma lagosta, tem quase 10 pares de pernas. Então, na verdade, eles têm 10 pares de pernas. Esses indivíduos eles têm número de pernas variados, mas a partir de 5 já pode se considerar crustáceo. Tá? É óbvio, com ressalvas. Aqui embaixo nos quilópodes e nos diplópodes, vocês vão ver que essas ressalvas existem. Antenas são 2 pares de antenas usados para perceber o ambiente, não possuem quelíceras, não possuem palpos e também não possuem asas. Os quilópodes. Quilópodes eles têm a cabeça e o tronco bem alongado. Tá? No caso quilópode, o representante principal são as lacraias, tá? Um animal que tem peçonha também. Número de pernas é um par de pernas por segmento, é assim que a gente identifica um quilópode e diferencia eles dos diplópodes. Tem um par de pernas por segmento. As pernas são lateralizadas, tá? São para o lado do corpo. Um par de antenas bem longas. E no lugar da quelícera aqui, ele tem uma outra estrutura que a gente chama de forcípula, que também ajuda na alimentação e na inoculação do veneno para poder atingir aí o seu predador ou até mesmo a sua presa. Os diplópodes, perdão,
Eles têm também divisão do corpo com cabeça e tronco. As pernas são 2 pares de perna por segmento, mas as pernas, ao invés de serem lateralizadas, elas ficam para baixo do corpo. Por quê? A defesa do diplópode é se enrolar. Ele deixa a perninha ali embaixo, se enrola e fica com a sua carapaça toda exposta, impedindo que ele seja predado com facilidade. Antenas tem um par de antenas curtas, também é uma forma de diferenciar quilópodes de diplópodes. Não tem quelíceras, não tem palpos e também não tem asas. Essas são as características anatômicas gerais dos indivíduos, que podem ser observadas nessas 3 imagens. Ó. Representante de um artrópode do grupo dos insetos. Então, cabeça, tórax, abdômen, 3 pares de pernas, 2 pares de antenas e aqui a estrutura bucal. Aqui, um aracnídeo cefalotórax, que é toda essa estrutura aqui, e abdômen. 4 pares de pernas, um par de quelíceras, um par de palpos. Aqui atrás as fiandeiras, porque a gente está falando da aranha, tá? E aqui, no caso, um quilópode. Cabeça, tronco, um par de pernas por segmento, aqui a forcípula, e o par de antenas longas. Aqui atrás, pessoal, tem uma perna modificada, ela não inocula veneno, tá? Mas ela tem a extremidade bem afilada, bem fininha, que pode incomodar um possível predador, que ele fica colocando essa perna o tempo todo no predador, certo? Bom, e mostrando as características fisiológicas gerais dos artrópodes, pessoal, a gente tem como definição um sistema respiratório que está ligado a espiráculos, que seriam poros externos, tá? Por onde ocorre a troca gasosa. Um sistema circulatório do tipo aberto, certo? Tendo uma hemolinfa que faz o transporte de substâncias dentro da hemocele. Um sistema digestório completo, tá? Então tem uma abertura, uma passagem e uma saída, boca, intestino, ânus, tá? E nesse grupo aí dos artrópodes nós ainda temos quelíceras, forcípulas e palpos, que são estruturas que estão associadas à alimentação, assim como as peças bucais dos mais variados tipos encontrados aí no grupo dos insetos dentro dos artrópodes. Então tem lá peça bucal picadora, peça bucal picadora sugadora, peça bucal só que suga, ou seja, cada grupo tem a peça bucal específica para o seu tipo de alimentação. Sistema excretor depende do grupo, mas nos aracnídeos e nos insetos nós temos túbulos de Malpighi, tá? Aracnídeos de uma forma geral, principalmente. Esses túbulos de Malpighi, eles são pequenos tubos que estão ligados ao longo do corpo desse indivíduo, estão ligados a poros externos para fazer a excreção. As glândulas verdes, ou também glândulas antenais, conhecidas nos crustáceos, certo? Elas recebem esse nome porque ficam próximas à antena, coletam o material de excreção e depois faz a sua liberação. E nas aranhas, principalmente nos araneídeos, dentro dos aracnídeos, você tem a presença da glândula coxal, tá? Que também faz a coleta do material e depois coloca o para fora. Ele tem esse nome de glândula coxal por causa da região que ele é encontrado. Se você for dividir a perna lá da aranha, né? Então você tem coxa, trocânter, tarso, metatarso, essas estruturas. Na estrutura da coxa fica essa glândula para excreção, por isso glândula coxal. Tá? Sistema nervoso formado por gânglios nervosos, como eu sempre digo, o gânglio é um aglomerado de células nervosas que cumpre uma função um pouquinho mais complexa que uma célula simples, tá? Uma célula única. E o sistema reprodutor. Em grande maioria dos indivíduos a gente tem reprodução sexuada, tá? Com seres dioicos, ou seja, tem uma fêmea e um macho. Tá? E no grupo dos insetos, nós temos diferentes formas de desenvolvimento de acordo com a presença ou não da metamorfose. Dividindo esses caras em ametábolos, né? O prefixo A são aqueles que não fazem metamorfose, prefixo A é negação. Em metábolos, eles fazem uma metamorfose com apenas uma única fase dentro do ciclo. E por último, holometábolos são aqueles que têm a metamorfose completa, ovo, larva, ninfa, ovo, larva, pupa e adulto, né? Enquanto que nos hemimetábolos seria ovo, ninfa e adulto, tá? E nos ametábolos, ovo, jovem e adulto, dentro do processo de desenvolvimento. Mas, ao longo dos nossos slides, eu vou apresentar isso com mais profundidade para vocês, certo?
Dentro do desenvolvimento dos artrópodes, pessoal, por eles terem um exoesqueleto bem rígido, bem duro, eles precisam passar por mudas, por trocas, que a gente chama de equidizes. Equidise é o processo de troca, e quando o artrópode sai da sua casquinha lá para fazer a troca, a casquinha que sobra é a exúvia. Ou seja, nessa imagem aqui ó, da cigarra, aqui eu tenho a exúvia e esse processo é a equidise, associado também a uma metamorfose, já que esse estágio da cigarra é diferente desse. Esse estágio vive enterrado e esse voa e coleta outros seres vivos para se alimentar. Tudo bem? Aqui no gráfico dá para ver muito bem como é que é o processo de crescimento. Então, o artrópode cresce, cresce, cresce. Quando não cabe mais no exoesqueleto, ele para de crescer, faz a equidise, muda a casquinha. Aí troca de novo, cresce, 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 para de crescer, não cabe mais, faz a equidise, cresce, cresce, cresce. Diferente do animal normal, que ele vai ter essa curva de crescimento sem esses degraus, certo? Sem esses estágios aqui. Dentro do grupo lá de desenvolvimento, como eu falei, eu tenho os ametábolos, fase de desenvolvimento ovo, jovem e adulto, aonde o jovem é muito semelhante ao adulto, apenas com imaturidade sexual. Os hemimetábolos, eles vão ter lá o desenvolvimento de ovo, ninfa e adulto. A ninfa é um estágio diferente do adulto, ele vai ter ali asas não desenvolvidas ainda, sistema reprodutor não desenvolvido ainda, tudo bem? Ele é um ser mais simples. E por último, os seres holometábolos, que têm metamorfose completa, vão passar por ovo, larva, pupa e adulto. Tá? Aqui um exemplo clássico são as borboletas, aqui um exemplo clássico são as traças de livro, e aqui a gente pode pensar, por exemplo, num gafanhoto. Tudo bem, pessoal? Então, esses são os processos de desenvolvimento entre ametábolos, hemimetábolos e holometábolos. E como eu disse lá no comecinho da aula, por que os artrópodes eles são tão estudados? Porque ele tem uma grande relação com o meio ambiente e com o homem. Tá? Por exemplo, eles servem para o controle de pragas nas florestas e nas lavouras. Tá? A utilização como base alimentar, camarões, lagostas, caranguejos, eles são base alimentar em alguns países e algumas regiões do nosso país. Produção de mel relacionada às abelhas, eles são vetores de doenças, basta lembrar aí do Aedes aegypti, né? Aquele mosquitinho chato que transmite pra gente dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Existem relações de parasitismo, tá? Como é o caso aí dos carrapatos, que é um ectoparasita, do piolho, que aí se alimenta do nosso sangue, das pulgas, que também se alimenta do nosso sangue, e também tem relação das pulgas com transmissão de doenças, como é o caso, por exemplo, da peste bubônica. A pulga fica lá no ratinho e depois passa para a gente e acaba nos contaminando. Temos artrópodes peçonhentos, tá? Aranhas, escorpiões, lacraias, que causam acidentes com humanos e algumas espécies, e dependendo do humano, pode ser fatal. Por isso que esse grupo ele é tão estudado e tão importante. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí o grupo dos artrópodes, espero que vocês tenham compreendido tudo o que foi falado nesse momento aí nessa aula. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido tudo isso aí que foi falado. Mas para ter certeza que vocês realmente entenderam, vamos resolver um exercício comigo? Bora resolver um exercício, pessoal. Bom, galerinha, vamos resolver um exercício aqui para ver se vocês conseguiram compreender nossa aula sobre os artrópodes, tá? O exercício caiu na FUVEST em 2020 e diz o seguinte: qual das curvas representa o crescimento de um inseto hemimetábulo desde seu nascimento até a fase adulta? Bom, o que importa para a gente nesse exercício é que ele está falando de um crescimento de um inseto. Não importa aqui se ele é hemimetábulo, se ele é ametábulo ou se ele é holometábulo. Inseto pertence ao grupo dos artrópodes e todo artrópode para crescer ele sofre mudas, ele faz um processo chamado de equidise. Ele cresce, 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 quando o seu exoesqueleto já não o cabe mais, ele faz a equidise, sai do exoesqueleto e produz um novo. Dentro das alternativas, os gráficos eles mostram aqui o tamanho do corpo pelo tempo em dias.
O único gráfico que aumenta o tamanho do corpo em escalas de muda, ou seja, o corpo aumenta de tamanho, depois para de aumentar, aumenta de tamanho, depois para de aumentar, é o gráfico da alternativa E. Todos esses patamares aqui, aonde o gráfico ele fica reto, pessoal, mostra que está num período onde o inseto não cresce mais. Se ele não cresce mais, ele precisa fazer a troca do exoesqueleto para continuar crescendo. Por isso, para essa questão da FUVEST, a alternativa certa é a alternativa E. E chegamos a mais o fim de uma aula de biologia, pessoal. Espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo. Se por acaso não entendeu, não se desespera. Dá uma voltada no vídeo, revê tudo que foi falado durante essa aulinha. E se entendeu, galerinha, ó, arrebenta. Bora para a próxima, pessoal. Um abraço do professor Beraldo.